dia a todos. Hoje a Doriane foi num congresso americano, questão de 2 semanas, onde também nós levamos um trabalho brasileiro para apresentar, e a Doriane ela fez um resumo do congresso e vai trazer algumas novidades também. Isso a gente tem feito quase que de rotina. Quando a gente marca a presença num grande evento, um grande congresso, a gente tem trazido aqui para todos, né, as novidades e algumas coisas de relevância. Então, a Doriana vai apresentar um resumo do congresso. Esse congresso realmente é um dos, talvez seja o maior congresso na área de coliproctologia. E depois o Gustavo irá apresentar uma discussão de caso. Vamos lá, Doriana? Bom dia a todos. Então, como o Tossagai falou, é o Congresso Americano de Coliprocto. E, como o Dr. Tossagai também comentou, nós apresentamos um trabalho. Eu queria também informar vocês sobre esse trabalho. Foi um pôster que foi apresentado porque ele gerou uma série de discussões positivas. E ele é um trabalho bem simples, que a gente tentou procurar a incidência do anismo nos pacientes diagnosticados com incontinência fecal. E o propósito, o objetivo do trabalho foi falar que a contração paradoxal, ou anismos, ele está associado com uma série de sintomas que mais comumente, que todos podem já saber, é a defecação obstruída ou a constipação. Mas eles, não incomumente, ele vai estar observado nos pacientes com incontinência fecal. E o tratamento do anismos, em sendo diagnosticado nesses pacientes com incontinência fecal, ele vai melhorar a sintomatologia desses pacientes. Então, o objetivo do trabalho foi determinar a incidência de anismos nos pacientes diagnosticados com incontinência fecal. É um estudo prospectivo, foi feito de janeiro de 2010 a setembro de 2011, com 165 pacientes com queixas de incontinência fecal, sendo 145 mulheres e 20 homens. Todos esses pacientes foram submetidos à manometria no retal e foi também classificado com o score de incontinência da Cleveland Clinic. Desses 165 pacientes, 31 foram submetidos à ultrassonografia no retal. 31 desses pacientes tinham história de algum tipo de cirurgia orificial, 127 do grupo das 140 mulheres, das 145 mulheres tinham pelo menos um parto vaginal, e foi encontrado pela manometria 66 pacientes, sendo 39,5% a incidência do anismos nesse grupo de pacientes. E em concordância com aqueles 31 que foram submetidos concomitantemente à ultrassonografia no retal, houve uma concordância de 88%. Com isso, se pode concluir que os pacientes com incontinência fecal eles devem ser pesquisados para anismos, e se for positivo, esses pacientes eles têm que ser tratados. Vale ressaltar que a pesquisa do anismos nos pacientes tanto com incontinência quanto com constipação se faz através da manometria e se faz a concordância disso através da ultrassonografia no retal. Então, você não vai estar utilizando nenhum tipo de exame a mais para fazer com que esses pacientes sejam avaliados, tá? E isso é uma coisa que alguns médicos eles acabam esquecendo. O paciente tem incontinência e trata com a incontinência, e acaba que os pacientes eles demoram muito, às vezes nem melhoram da sua sintomatologia. Tá? Então, é um trabalho simples, mas de muita utilidade. E já passando para o congresso,
o congresso é um congresso muito fácil e muito simples de desenhar. O presidente ele fez apanhados sobre as principais doenças, então foi um congresso muito gostoso. Então, da incontinência anal, o que eles chamam a atenção? Do biofeedback e suas medidas comportamentais, que eles vão melhorar em cerca de 60% dos pacientes com incontinência fecal. E a esfincteroplastia, que seria naqueles pacientes, no caso que têm lesões musculares. O que eles falaram? Que pacientes com menos de 40 anos ou até menos de 50 anos, eles são os melhores candidatos a fazer esfincteroplastia, que vai ter um percentual de melhora mais acentuado nesse grupo de pacientes. E que o médico sempre tem que perceber, sempre tem que lembrar que esses pacientes eles podem ter uma neuropatia do pudendo. E essa é uma das causas de não sucesso desse tipo de cirurgia. Então, para o paciente ser submetido a esfincteroplastia, ele tem que ser muito bem avaliado, tá? E o índice de sucesso na literatura, ele vai variar de resultados muito pobres, como vocês estão vendo aqui, 14%, a resultados um pouco melhores, 62%. Lembrando que a incidência de melhora pelo biofeedback e medidas comportamentais é 60%, tá? E o que se fala ao longo de 2, 3 anos, esse índice ele vai gradativamente diminuindo. Então, ao final de 2, 3 anos, esse índice de sucesso que, por exemplo, seria 62%, ele já vai variar para 30%, tá? E uma nova modalidade de tratamento da incontinência anal, eles falaram que é a era da estimulação do nervo sacral, que é naqueles casos onde o tratamento conservador ele não falha. A priori ele estava sendo indicado para aqueles pacientes que não tinham lesões musculares, que era pura a incontinência era puramente neurológica, mas os novos trabalhos eles já têm colocado outros grupos, pacientes que têm lesões musculares, até mesmo pacientes que foram submetidos à esfincteroplastia e que ele não teve sucesso ou que esse trabalho ele falhou, esse tratamento ele falhou. Então o que eles falam da era da estimulação sacral. Só que isso é um congresso americano, a gente tem que lembrar que lá eles são ricos. Para implantar aqui no Brasil, para fazer esse tipo de tratamento, custa R$70 mil. Então não são todos os pacientes, não são todos os convênios e nem muito menos o Serviço Público de Saúde que vai conseguir pagar esse tratamento. Ele tem um sucesso limitado naquelas abordagens cirúrgicas que foram feitas e a taxa de sucesso global ela vai variar. Tem uns que falaram que eles sempre mostram vários trabalhos, de 68% até 90%. E com a média de 60 anos, os pacientes eles ficaram bem durante aproximadamente 6 anos. Então, é uma alternativa que a gente sempre tem que pensar. E o mais novo, em relação à estimulação, seria a estimulação do tibial posterior, que ela é menos invasiva, ela é menos cara, ela também se dá de uma forma microinvasiva, que são agulhas que são colocadas no nervo tibial posterior e são feitos ambulatorialmente. A estimulação é um aparelhinho, que é um aparelho individual para cada paciente, e esse aparelhinho ele custa 300 euros. Então, se pode fazer uma alusão à estimulação sacral, à estimulação do tibial posterior, exatamente nesses pacientes.
E eles também têm melhoras clínicas independentes se existe ou não lesão muscular. Tá? Só que o ideal são aqueles pacientes que tenham uma sensibilidade retal normal. A radiofrequência, que é o procedimento SECA, que a técnica é a aplicação do calor, que ela pode ser usada para encurtar esses tecidos moles, que são as fibras de colágeno, e vai fazer uma função de barreira mecânica. E verificou-se que tem uma melhora significativa na pontuação da incontinência fecal e uma melhora na qualidade da incontinência. Melhora significativa da continência, mas não há alteração nenhuma em relação às medidas de pressões, tá? E é um pouco mais invasivo, também é caro, e eles apenas citaram. Existem os anéisinhos magnéticos, que como os senhores estão vendo, são realmente anéis magnéticos que eles são implantados ao redor do aparelho esfincteriano. Esses anéisinhos, eles fazem uma função de barreira. Então fica como aquela pulseirinha elástica. Ela é pequenininha, aí é envolvida segurada por um elástico. Então, na hora que o paciente tem o esforço evacuatório, se abre e depois volta a fechar o esfíncter. Como conclusão é que esses anéisinhos magnéticos eles foram tão eficazes quanto a estimulação sacral na melhora da continência, na qualidade de vida, e a morbidade foi similar. Esse é um procedimento cirúrgico. Tá? E ainda tem o esfíncter artificial, que cada dia menos ele vem sendo lançado na literatura, tá? Que ele também, aqueles anéisinhos magnéticos, eles têm uma eficácia igual, bem semelhante aos resultados da implantação do esfíncter artificial. E em relação à continência e qualidade de vida, a melhora da continência e da qualidade de vida, qual que é o grande problema dele? Ele tem muitas morbidades, como extrusão do esfíncter, ele pode fazer ulcerações, é mais caro que os anéisinhos lá magnéticos, então ele gradativamente ele vai tomando um espaço mais limitado na incontinência, mas você sempre tem que lembrar do esfíncter artificial. Então, eles têm uma melhora na continência e na qualidade de vida. Às vezes são necessárias algumas revisões cirúrgicas, tem erosão, tem dores, o paciente pode ter constipação e até impactação fecal. E a taxa de insucesso foi de 30%. Então, é uma taxa alta para um procedimento cirúrgico e caro, né? Saindo um pouco de incontinência, essa foi a primeira aula do primeiro dia. Eles falaram sobre como a gente melhorar as técnicas anastomóticas. Então, aqui vocês estão vendo que são coisas que a gente já faz, felizmente. Então, a sutura pelo grampeador, ela se mostra mais segura, tá? Naqueles pacientes que têm a pelve irradiada, sutura baixa, eles recomendam fazer a ostomia, tá? E assim, o que me chamou a atenção, também tem esse professor, ele mostrou uma técnica de fazer a sutura laparoscópica por vídeo, só que ele não mostrou resultados, ele só mostrou a técnica. E o que me chamou a atenção foi a técnica de reforço. E na realidade, se tem muitos materiais hoje em dia que eles visam diminuir a deiscência de anastomose. E um deles é o Syngard, que é uma telinha que se coloca nas anastomoses baixas. E ele mostrou os resultados os resultados em relação à deiscência da anastomose foi igual você colocar aquela telinha
que melhora a coaptação e tal, vai ser igual. Se você coloca, se você não coloca, vai ser igual, não tem diferença nenhuma estatisticamente significativa. A única coisa que vai diferenciar é que a tua anastomose, depois de 8 semanas, salvo engano, foi 8 semanas que ele mostrou, a tua anastomose com a telinha, os materiais, ela fica uma anastomose perfeita, isto é, ela tem um processo inflamatório menor, então corre o risco de ter menos estenose, em relação a outra que ainda estava com tecido cruento, com possibilidade ainda de fazer estenose dessa anastomose. E o prolapso retal, que tem várias técnicas, várias já foram demonstradas e até hoje a gente não tem um consenso muito claro sobre isso, tá? Então eles ainda estão falando muito sobre as técnicas abdominais, então tanto da parte de fixação anterior e fixação posterior, principalmente agora pelo uso dessas telas biológicas que dão todas aquelas morbidades que anteriormente fazia com que a gente evitasse o uso de telas intraabdominais. E com o desenvolvimento dessas novas telas, então, cada vez mais eles estão começando a utilizar. E lembrando uma coisa para os estudantes e para os nossos colegas, que os sintomas mais frequentes de prolapso retal, claro, o prolapso, a sensação de prolapso, sangramento, evacuação frequente e tenesmo. Mas vocês sempre têm que lembrar que pacientes com constipação de 15% a 65% eles podem ter prolapso. E acima de 50% desses pacientes eles podem ter incontinência fecal. Então você sempre tem que fazer perguntas certas e fazer um bom exame físico para você saber em qual é a técnica melhor para você fazer a cirurgia. As técnicas perineais eles estão mostrando com muito bons olhos. O Delorme é aquela ressecção parcial que a mortalidade ela vai variar de 0 até 4% e uma taxa de recorrência de 4 a 38%. Só que o resultado funcional ali na parte anorretal ela ainda é controversa na literatura. Então, essa é uma técnica perineal que a gente vai utilizar ainda em alguns casos selecionados. E a técnica de Altemeyer é uma retissigmoidectomia perineal, que tem a grande vantagem de, nos casos bem selecionados, você poder fazer uma aplicatura dos elevadores, isto é, aqueles pacientes que têm prolapso associado à incontinência, você vai poder estar lançando mão de uma técnica alternativa para corrigir essa incontinência. A taxa de complicação é menor que 10%, claro que isso vai variar a depender do quadro clínico mesmo do paciente, e a taxa de recorrência ela é relatada para ser de 16% até 30%. A técnica laparoscópica e robótica, ela também foi demonstrada e com um percentual de correlação com a técnica convencional muito boa. Em relação às novas tecnologias, se foi falado muito, como os senhores estão vendo aí, do LIFT. O LIFT é uma nova técnica de operar fístulas, tá? Que é uma ligação, você liga o trajeto esfinteriano e isso faz com que você evite de cortar músculo, evita de fazer com que o paciente ele possa desenvolver algum tipo de incontinência ou precoce ou tardia, tá? Então, vários foram os vídeos. Esse daqui foi o melhor vídeo selecionado e foi apresentado na plenária, mostrando realmente várias técnicas, vários resultados de vários grupos fazendo a cirurgia do lift. E aqui, para nossa alegria, o professor Reis Neto, ele falou
como nova tecnologia daquela macroligadura dele. E é um aparelhinho que ele desenvolveu, ele já faz há uns 8 anos, aproximadamente. E é uma ligadura que ela pega o ligador é um ligador que ele tem um diâmetro maior, então ele pega um grande percentual de tecido, só que tem algumas implicações, algumas complicações, que o paciente ele desenvolve algumas úlceras, o paciente tem muito tenesmo, e ele foi muito batido, ele falou que no final agora que ele tem uma expertise maior, então ele consegue pegar o melhor tecido, e aí o paciente já tem menos efeito colateral e tal, mas foi bacana. E também uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que cada vez mais a gente vai pegar a proctite actínica, que são aquelas lesões retais ou anorretais, pós-radioterapia, seja de próstata, de colo de útero ou mesmo de neoplasia de reto. E um dos tipos de tratamento é o argônio. Ele citou naquelas um pouco mais graves, eles corroboraram que o argônio ele não deve ser feito. O que deve ser feito deve ser feita a solução de formalina 4%. E em alternativa a essa aplicação dessa solução de formol a 4%, eles fizeram um trial comparando, eles mostraram o resultado de vários serviços, fazendo o tratamento com 10 dias de antibiótico oral, que é de ciprofloxacina e metronidazol, associado com a irrigação com água, que eles falam água da torneira, faz uma irrigação retal, ano-retal, todos os dias, 2 vezes ao dia, durante o período de 15 dias. E aí eles mostraram um resultado semelhante ao uso do formol. Eu fui procurar na literatura e tem isso, eles realmente é uma coisa que já está sendo publicada, então é uma alternativa. Várias foram as sessões também que a gente viu o acesso abdominal minimamente invasivo. Um deles foi o single port, para as colectomias laparoscópicas. E aqui os senhores estão vendo, né, o dispositivo. Aqui os senhores estão vendo também sendo realizada a colectomia no paciente. E o tempo cirúrgico, todas as complicações, tanto precoces quanto tardias, eles mostraram sendo igual, não estatisticamente diferente. E a Olympus ela vai lançar um novo single port, onde eles deixaram lá para a gente fazer o treinamento. Então as pinças elas são diferenciadas agora, elas não são retilíneas iguais vocês estão vendo, elas tendem a ser mais curvas, então mais anatômicas, para você não operar com os braços em paralelo. Então você vai ter um pouco mais de mobilidade, tá? Eles deixaram lá na plataforma para a gente treinar, bem bacana. Então eu acho que isso em alguns casos a gente pode usar no futuro, tá? Esse professor ele falou do Notes, ele mostrou um vídeo de um homem que ele fez uma abordagem interesfincteriana, e por lá ele tirou a peça, e da mulher ele fez uma abordagem em um dos portais, foi vaginal, e também por lá ele tirou a peça, tá? Aí esse professor ele também mostrou alguns casos de colectomia robótica para cirurgias retais,
tanto prolapso quanto a próprio câncer, e com um tempo cirúrgico um pouco maior do que a videolaparoscopia, mas com morbidade igual. Lembrando que o aparelho do robô ele é mais caro, então realmente ele apenas nesses grandes serviços eles podem ser lançados. Em relação ao câncer retal, nada indiferente do FICARE, né? Então o FICARE é o Congresso Internacional, é um encontro internacional só de câncer de reto. Várias vezes o Dr. Sagai já chamou a atenção disso aqui, né, nas nossas reuniões. E uma das coisas que a gente que a gente tem que lembrar é do TEM ou do TEL, né? Que é a cirurgia que é feita via anal, em alguns casos, como por exemplo, lesões pequenas, até T1, ou mesmo em T2, pacientes que eles não aceitem cirurgia, ou mesmo naqueles pacientes que não têm status cirúrgico para operar. Então, eles chamaram bastante atenção disso. E também em relação a pós-quimio-radioterapia no câncer de reto baixo, que fica eventualmente alguma lesão e o paciente ele se recusa a operar, você pode oferecer esse tipo de tratamento para o teu paciente. Eles mostraram a prostatectomia robótica e o Philip Kirk, lá do Sanksmark, ele reforçou a importância da ressecção lateral e distal do câncer de reto, relembrando que você tem que fazer a exérese do mesorreto, a exérese total do mesorreto, que isso seria posterior, mas que você sempre tem que lembrar de fazer uma boa retirada lateral dessa peça. Isto é, a tua peça ela não pode vir, ela vem no reto, aí na hora que chega próximo à lesão, ela afila e você pega uma grande totalidade do mesorreto posterior. Então ela vem em afila, como se fosse um funil. Você tem que fazer a exérese completa da margem lateral e fazendo a peça tendo que sair como um cilindro, tá? Para ela ser considerada como uma técnica perfeita. E aí o professor Bill Hilt, ele estava dando aula, aí ele explanou quase 1 hora sobre câncer de reto, falando de como ele aprendeu a fazer exérese total de mesorreto, como ele desenvolveu essa técnica, mostrou todos os passos, isso tudo em vídeos que são 1 hora, você pensa que é cansativo, mas você não consegue nem perceber. Então ele mostra a dissecção da margem distal, da margem lateral, e para os americanos, que eles são britânicos no tempo, eles se desesperaram, porque ele não parava de falar, mas foi super bacana a aula dele. E uma das outras coisas também que eles falaram muito sobre os novos tratamentos, tanto da fístula quanto da fissura. Eu já falei para vocês do LIFT, que ele foi também falado do início ao fim do congresso. E também os plugs de colágeno, mas os plugs de colágeno, eles ainda têm um percentual ruim de cura completa, tá? Eles falam também que você pode fazer alguns avanços de retalho mucoso para fazer para você tampar, para você fechar esse leito da fístula, tá? Também existem ainda alguns tratamentos da fissura anal, e eles mostraram o tratamento cirúrgico da fissura com estenose, que nada mais é que fazer o que a gente já faz hoje em dia, retirar o leito fissurário e fazer uma sutura. Em relação deixa eu só voltar aqui que eu esqueci uma coisa. Ao tratamento tópico.
eles falaram muito sobre a triglicerina tópica, que eles fizeram um trabalho randomizado, um trial com vários centros, e a triglicerina tópica, ela tem um percentual de cicatrização em torno de 20% maior do que de tiazem, de nitrazil sorbida e quaisquer outras pomadas que a gente use para fazer a cicatrização. Então, eu vou dar uma olhada como que a gente pode manipular a triglicerina para a gente começar a usar e testar. Aqui, como os senhores estão vendo, foram 2 palestras do Brasil, o Zé Márcio Jorge e o professor Regadas. E nessa palestra nessa mesa foi só sobre distúrbios do assoalho pélvico. O Longo, ele mostrou a técnica dele de suspensão do prolapso de cúpula, de cúpula vaginal, o prolapso de reto também. Então, quando tem o prolapso dos órgãos pélvicos, quando essa paciente ela tem toda o prolapso total, ele sugere fazer uma técnica onde ele passa uma tela e ele faz uma suspensão e ele afixa essa tela a pele de um lado e do outro. Só que ele mostrou a técnica, ele não mostrou resultados. Então, isso aí é uma ideia boa, mas que ela precisa ser muito bem estudada para saber quais são os reais benefícios dessa técnica. Uma das coisas que ele não mostrou em uma outra palestra que ele deu mostrando essa técnica dele, ele não mostrou nada de estudo fisiológico e ele não mostrou melhora em nada da fisiologia. Anatomicamente, você imagina que aquilo realmente dá uma melhorada, mas também ele não tem evolução a um médio e longo prazo. Então, é uma técnica que a gente tem que saber que ela existe e ver os possíveis resultados no futuro. O Guilherme Rosato, lá da Argentina, ele mostrou que cada vez mais a abordagem desses pacientes tem que ser multidisciplinar. Então, tem que ter um uroginecologista muito bom, tem que ter um coloproctologista que saiba fazer parte de fisiologia e tem que ter uma equipe bem treinada da fisioterapia para fazer a abordagem desses pacientes. Que, como os senhores viram lá num dos meus primeiros slides mostrando que o biofeedback ele tem uma taxa de sucesso de 60% dos pacientes com incontinência. E eu não mostrei para vocês nenhuma das técnicas cirúrgicas que ficasse com 60% a longo prazo, porque o biofeedback é estimulação, você vai ter que fazer de uma forma mais meio ad eterno. Então, em períodos, o paciente vai fazer isso, tá? O Longo também, esse Oliver aqui da Germânia, ele não foi, mas aí o Longo, ele se candidatou a dar essa aula e ele falou que a técnica dele, nada melhor que ele para dar aula. E aí ele mostrou toda a técnica, quantos pacientes ele já operou, ele não tem complicação, que é aquela técnica que você faz o grampeamento linear de um lado e do outro para fazer exéresis do prolapso retal. E aí essa menina aqui, essa professora, deu uma aula mostrando 8 trabalhos que vão contra o STAR Procedure, pelos grandes índices de complicação, tá? E o TRAMS, que é a cirurgia da retocele com um só grampeador, que é uma técnica muito bem indicada para pacientes que não tenham lesão muscular, que ela só tenha uma queixa de retocele e que ela não tenha mais nada de problema do assoalho pélvico. Então, é uma técnica que ela pode ser usada em casos super selecionados, tá? E essa moça, ela foi lá fazer uma aula
para defender o tratamento cirúrgico em alguns pacientes. Então, ela mostrou várias complicações de várias dessas cirurgias e a melhora com o tratamento a longo prazo, mas um tratamento conservador. Acho que foi mais isso. Eu sei que é difícil fazer um resumo de um processo tão grande, né? Então eu acho que, primeiro, algumas curiosidades, algumas perguntas aí, se alguém estiver disposto. Eu acho que tá certo? Você vai falar um pouquinho sobre feedback, alguma coisa? Sempre depois que a Kelly, a Marcele começaram a fazer a feedback, a fisioterapia abdominal, a gente diminuiu muito o número de cirurgias em obstipação, em retocele, incontinência, em fissura. Eu sei que melhorou muito essa parte, né? E aí tem o mérito da Doriane e a equipe de fisioterapia, realmente está fazendo uma revolução nessa área. E a gente, nitidamente, a gente vê a vantagem dessas terapêuticas conservadoras, né? Conservadora é aquela que não avide cirurgicamente os pacientes. E realmente, principalmente essas pacientes mais idosas, né? Traumas pós-parto, pós-período, pós-hemorroidectomia também. Então, tem um resultado interessante. Gustavo, você não quer comentar alguma coisa aí? Você mostra o mundo. Eu acho que a gente, um ponto acho que a gente está deficiente na área pélvica é a parte de lesão nervosa, né? Que a gente não tem ainda a estimulação tanto na área de fisioterapia como tem aquele aparelhinho sacral, né? Que a gente já viu, a gente colocando nas incontinências e a gente está sempre meio na dúvida se aquilo funciona, é um custo altíssimo esse aparelho. Quanto? R$70 mil. E assim, ele é um procedimento cirúrgico, né? Então, que a literatura ela também fala de algumas complicações, né, pós-implantação, que tem que ser lembradas, que você tem que lembrar disso. E uma outra coisa é que eu acho que ele vai vir assim de vento em popa para a gente, vai ser a estimulação do tibial posterior. No Brasil ela ainda não é liberada, só para a parte de estudo. Aí o que a doutora Estela está querendo fazer? Ver se ela consegue pedir pela universidade dela. A Luciana, aquela que veio aqui pela universidade dela, e para tentar ver se faz um prospectivo multidisciplinar e vários grupos, para ver se consegue ser liberado para estudo para a gente, aqui do Brasil. Aí com isso, se elas conseguissem, elas mandariam também para a gente fazer um braço aqui em Cascavel, para a gente tentar fazer uma alternativa para esses pacientes que fizeram biofeedback, melhoraram muito pouco, elas não têm lesão muscular, né? Então você não vai fazer uma aplicatura posterior, ela é essencialmente nervosa, ou até mesmo aqueles pacientes que já fizeram a cirurgia e que não melhoraram com biofeedback, as medidas comportamentais. Ele é muito simples, tá? É um procedimento ambulatorial, são 20 a 30 minutos a depender de cada paciente, e a agulhinha é colocada no tibial posterior e fica lá fazendo a estimulação. Isso aí é uma técnica um pouco mais, ela é mais invasiva e ela é mais eficaz. As meninas, eu perguntei para elas fazem o tibial posterior, mas é de superfície. Então o que a Marcele me contou, você pode até falar depois, é que ela acha que ela não tem certeza se realmente atinge o sacral.
né, o pudendo, para fazer essa estimulação. Então, é de superfície. Essa que seria ela mais invasiva, microinvasiva, que são agulhas que vão fazer essa estimulação. Então, eu acho que aí vem alguma coisa para o futuro da gente. Aí eu acho que esse daí vai ser bacana, porque realmente, estimulação sacral, puxa vida, é muito caro, 70 mil reais, e daí não dá certo. Complicação, né? Então, a gente tem que pensar certinho nisso. Também a Doriane falou por cima ali, o esfíncter, né, que é um aparelhinho que simula o esfíncter, que é implantado no ânus. Também isso aí sempre fica no ameaço e nunca vigora, né? Então, é por causa da taxa também de complicação. E o custo, né? E o custo. Aí vem aqueles anéisinhos lá magnéticos, que é super fácil, assim, pelos vídeos que eles mostraram, é super fácil de fazer, tem uma taxa de complicação baixa, só que, assim, como não tem aqui no Brasil, não sei o valor. Mas só um minutinho, mas ele tem uma taxa de complicação menor que o do esfíncter artificial e deve custar a mesma coisa que o esfíncter artificial, deve, né, na minha cabeça, que é caro. Então, é quanto? 15, 20 mil reais, né? O esfíncter artificial, não tô sabendo. O esfíncter artificial. Tem vários custos, mas eu não sei, mas é acima de 30 mil. Então, 20, 30 mil dólares. Mas os anéis dá para mandar fabricar. Os anéis é baratinho. É um imã, né? são ímãs e é uma pulseira. Esse mesmo sistema anal, ele também está usando no esfíncter inferior do esôfago para refluxo. E é colocado também por laparoscopia. Também está começando e o resultado aparentemente pode ser promissor. Foi bom? Eu queria só parabenizar a Doriane, que trazendo assim, um resumo de quem vai em congresso sempre é bom. Quer dizer, necessário, né, que quem fica receba as informações de quem foi, né? Então, esse é o objetivo sempre. E cada vez mais a gente vê a importância da multidisciplinar em duas patologias, né? Apesar de não ter muita coisa, não sei, queria perguntar se eles tinham pessoas lá da biofeedback. Então eles estão atrasados, né? Porque nós já temos aqui... Não, eles têm, não tem no congresso, né? Mas eles as falam equipes, muito, né? muito. Não, eu sei, mas deviam até ter no congresso, né? Eu acho que eu não sei. também é um congresso. Pois é o tipo do congresso que tem, quer dizer, eles vão mostrar as coisas bastante fortes para os alunos aqui que estão ouvindo você falar de reconstrução, de esfíncter, né, de várias coisas, quer dizer, são coisas extremamente específicas e também não são tão comuns, né, no dia a dia, porque seriam traumas, seriam pós-operatórios que você não teria que usar essas técnicas. Então, felizmente, não são tão comuns, mas é um congresso que tenta resolver essas coisas que são quase que insolúveis, né? Incontinência para evitar uma colostomia, evitar a pessoa ficar com uma colostomia, só para eles entenderem. Mas é muito bom ouvir nessa, porque você vai sempre tendo as notícias atuais, né, do que está sendo feito. E sempre lembrar que é fundamental a equipe multidisciplinar, né, em todos os setores, né? Então, que vocês ficam brincando comigo, às vezes eu levo na minha aula, eu levo a nutricionista, às vezes levo a fisioterapeuta, às vezes levo outro, porque realmente faz parte, né? É uma apêndice de do complementar. Obrigado. Eu só esqueci, me perdoe de colocar, porque assim, eu arrancava todo o programa e fazia anotação, então eu fui passando todo o programa das minhas anotações. E eu esqueci de uma coisa que eu deixei dentro da pasta do congresso, que é uma tela, é uma espuma que se coloca na mesa operatória, tá? E essa espuma, o paciente, ela adere à mesa operatória, e o paciente, quando você vai fazer o trem lateral, ele não precisa ser fixado. Essa espuminha, ela fica tipo aderente ao paciente,
e ela fica em toda a mesa cirúrgica. E aí, com isso, o paciente fica fixo. Para demonstrar isso, eles colocaram uma coitada com um short desse tamanho, uma blusa desse tamanho, deitada o dia inteiro do congresso, com a mesa em trem de Delenburg no máximo. Claro que os meninos queriam. Lógico que nós éramos em grande maioria nas meninas, nossos amigos brasileiros não iam lá ver, né? Lógico. Em relação ao hemorroide, tinha alguma novidade em relação ao PHD, alguma coisa assim? PHD, você sabe que nem foi falado no congresso? Não foi falado. Nada. Não teve nenhuma aula, agora que eu estou me lembrando. Eu vi o stand deles. Eu vi, mas não teve nenhuma aula disso. Aquela hemorroida, a ligadura que você falou do Reis Neto, ele faz por anoscópio ou faz por... É um anoscópio que ele desenvolveu e um ligador que ele desenvolveu, que ele faz uma apreensão grande, bem grande. Eu não lembro os centímetros dele, mas é bem grande. Aí ele puxa e acaba fazendo umas grandes ligaduras. Você já deve ter visto, né? É que assim, isso aí pode dar abscesso, úlceras de reto, né? Então eu acho que as nossas ligadurinhas ainda são melhores. Você se lembra que o Endoflex está desenvolvendo, não sei por que demora tanto, mas está desenvolvendo aquele tubinho que a gente usa, né? Uhum. É mais curtinho e mais fácil para a gente fazer por endoscopia, com 3 tamanhos. Estou esperando, é o dia que vem, mas talvez aquele seja interessante também. Como já diria o Carlão, é igual chifre em cabeça de cavalo. Dizem que tem, ninguém está vendo. Bom, é interessante, né? Eu acho que todo mundo pode depois conversar com a Viviane para se informar mais, mas um fato é interessante, é importante dizer. Né? Todas as áreas têm lá a coqueluche do desenvolvimento. Né? Na área de cirurgia, hoje o mini-trauma, a laparoscopia, acessos alternativos, né? Endoscopia cada vez mais cirúrgico, através da endoscopia. Na poliproctologia, na área pélvica, realmente era uma área assim, totalmente abandonada, né? E eu acho que assim, a nível mundial, três grandes serviços, 3 grandes países estão fazendo a diferença. Né? Eu acho que o Steve Max, né, há 15, 20 anos, ele começou a fazer esse tipo de tratamento. A Itália, com o lombo, também mexeu, e a Itália hoje, não só nessa parte do hemorroide, na área pélvica, e no Brasil, o regadas realmente está fazendo a diferença. E esse ano nós vamos ter assim, uma grande chance de mostrar a força do Brasil e a força do serviço de Fortaleza, que ele vai fazer o simpósio internacional sobre pelve, e vai ter a chance de convidar e de vir as maiores autoridades a nível mundial. Então eu acho que está todo mundo convidado, os fisioterapeutas, os médicos, os estudantes, porque é uma área muito nova. Vocês veem que tem muita novidade, mas nada ainda comprovado, nada que é bom, tudo com resultado de 30%, 40%, 50%, 60%. Muito aquém do que a gente espera na terapêutica. Então é uma coisa que está se desenvolvendo agora, equipamentos, fisioterapia, cirurgia, várias alternativas. Né? Então, eu acho que é uma área assim, que a gente tem que estar muito atento e muito curioso e acompanhar muito. E a gente tem o privilégio aqui de ter um serviço com a vinda da Doriane, realmente ter colocado nossa cidade, nosso estado no mapa, não só do Brasil, mas hoje a Doriane tem levado trabalhos nessa área a nível mundial, a nível do Canadá, Estados Unidos, e hoje muita gente já sabe que nós existimos e a gente tem recebido convites e participações em trials mundiais, trials brasileiros, né? Então isso é uma coisa assim, muito bom para nós e assim, muito orgulho. E aqui a gente queria dar um parabéns assim, especial à Eliane, ao Gustavo que está chegando, por dar essa qualidade à nossa clínica. Né? Então, obrigado.
passar a palavra.